Certo. Olá. É o seguinte, eu tenho pensado um pouco sobre isso, de que talvez vídeo possa me ajudar a desenvolver melhor algumas partes do processo criativo. E neste momento eu estou tentando escrever um texto. E aí eu pensei que se eu gravar falando sobre o que eu preciso escrever, isso pode me ajudar a fazer as conexões e entender, né, onde eu quero chegar. Eu ando escrevendo muito pouco, muito pouco. Eu acho que as únicas coisas que eu escrevo são pensamentos. E eu sinto falta disso. Me falta vontade de escrever às vezes, me faltam palavras, na verdade. Eu acho que o que mais me faltam são as palavras mesmo pra escrever. Parece que eu ando perdendo elas, assim. E talvez se eu desenvolver, né, conversando comigo mesma, talvez eu possa encontrar essas palavras melhor. Então, vamos lá. Eu preciso escrever um texto falando sobre um fotolivro, que é esse daqui. Também ando perdida esses dias. É do Guilherme Freire e do Vitor Ramos. Me chamaram para escrever esse texto porque o livro fala um pouco sobre crise existencial. E eu acho que de alguma forma ou de outra eu sou uma garota propaganda da crise existencial. E eu me identifico, é algo que faz sentido. Inclusive me identifiquei muito com o livro, né? Olhando as fotografias e tentando entender o que ele tá falando, eu acho que ele conversa muito comigo. E aí eu queria, às vezes, conversar um pouco sobre isso. Primeiro, que ele é um livro de duas pessoas, né? Que é uma correspondência entre um e outro. E eu acho que isso é importante porque quando a gente tá nessa questão existencial, uma das nossas formas de tentar entender isso é outras pessoas, né? Através de outras pessoas, porque as outras pessoas, elas podem nos dar uma perspectiva de algo que às vezes a gente não consegue enxergar. Então a correspondência com outras pessoas pode ser muito rica, né? Pra acrescentar sabedorias novas, novas visões de mundo. Então, eu acho bem interessante que essa seja a premissa do livro, sabe? A conversa entre duas pessoas. E aí, assim, os dois estavam passando por um momento, né, de crescimento, como estamos sempre, né, envelhecendo. E aí a gente começa a perceber que ser adulto é uma confusão. E aí, a gente fica tentando entender. Quando eu estou falando a gente, é porque eu estou pensando em mim, mas eu acredito que as outras pessoas também se alinham com esse meu pensamento. Mas o que eu quero dizer é, todo mundo começa como criança. E quando a gente é criança, a gente não sabe de nada, e ao mesmo tempo a gente sabe de tudo. A impressão que eu tenho é essa, porque quanto mais a gente percebe o quanto a gente não sabe, mais a gente sabe, e ao mesmo tempo... Isso é uma confusão, difícil explicar isso. Mas a gente acaba entrando nesse mundo e a gente começa a perceber, quanto mais a gente entende ele, mais a gente entende que a gente não entende ele. E eu acho que essa coisa de crescer, né, é uma coisa meio universal. É uma questão que todo mundo, independente das vivências, que nós somos, né, pessoas muito diferentes, então a gente vive de formas muito diferentes e tem experiências diferentes e vivências, tudo é muito diferente de uma pessoa para outra, mas essa questão pensando nesse âmbito mais do existencial, é muito parecido. Todos nós começamos pequenos e vamos crescendo e tentando se entender no mundo. Então, assim, esse livro, ele fala um pouco sobre isso, esse momento da vida, um dos momentos da vida, né, porque eu acho que a gente nunca consegue se encontrar 100%, mas talvez na época do jovem adulto, né, depois que a gente começa a ter mais responsabilidade, talvez a gente comece a pensar mais sobre isso, né, sobre o sentido de tudo, e é meio que nesse momento que tá esse livro, a gente pode pensar que esse livro, ele tá contando formas de tentativas que eles estavam tendo
um com o outro, de encontrar esse caminho, encontrar essa forma de se entender, né? E isso é uma coisa muito, quando você se olha no espelho e você vê a outra pessoa, né? E eu sinto que é um pouco disso, que os dois, eles se olharam e se viram um no outro, e que estavam passando pela mesma coisa. E essas fotos que eles mandavam um para o outro era meio que uma forma de mostrar, olha, eu tô aqui, eu já estive aqui, aqui eu vi, e aqui eu não encontrei o que a gente tá procurando. Então você não precisa vir aqui, porque eu já vim, e você não precisa. E... Então, mas ao mesmo tempo eu acho que tem umas simbologias no geral da composição do livro que elas falam muita coisa. Eu acho que o principal, por exemplo, a primeira coisa de tudo são as páginas pretas, né? Todas as fotos, elas estão em página preta, ela é todo escuro, o livro. E isso me remete um pouco, completamente, na verdade, à escuridão. E a pensar em tentar encontrar essa luz. E fotografia é isso, né? Fotografia é luz. Então eu acho que esses pequenos recortes de espaços são essa tentativa de enxergar essa luz no fim do túnel. Mas do jeito que eu me imagino, é como se, por exemplo, eu estivesse entrando numa floresta e eu tô perdida nessa floresta, tentando encontrar essa saída. E essa saída significa o entendimento, né? A compreensão. E essas luzes que aparecem, que dá a esperança de que eu tô chegando no fim, pra fora da floresta, na verdade é uma clareira que tem um espaço que eu consigo ver a luz, mas aquilo ainda tá no meio da floresta. Então eu ainda tenho que continuar buscando, sabe? E essa foi a primeira coisa que eu pensei com relação a esses escuros e essas né, a luz, essa busca da luz. E aí aqui, isso é uma outra coisa que eu acho que é muito presente nesse livro, que são essas figuras religiosas. Aqui tem uma no início, primeiro, né? Mas se repete. Eu acho que a religião é uma questão que faz muito sentido dentro dessa questão do ser. Porque da maneira que eu vejo, a religião ela não deixa de ser a forma que a gente tenta fazer as coisas fazerem sentido. Então, quando a gente tá no vazio da nossa existência, a gente tenta olhar pro místico para tentar encontrar um sentido para essas coisas. E a religião é meio que isso, tentar acreditar em algo, encontrar algo para acreditar. Eu lembro que eu passei por uma fase que eu tava meio desesperada por descobrir no que eu poderia acreditar. Porque eu me descobri como... Eu era agnóstica, né? Mas aí eu acabei percebendo que, na verdade, eu era ateia, que eu não conseguia... Eu não acreditava que existia alguma coisa. E eu fiquei... Mas eu mesmo assim, eu me coloquei no mundo das religiões pra tentar ver se eu conseguia encontrar alguma coisa que fizesse sentido pra mim. Então eu fui num templo Hare Krishna, assisti uma celebração, eu fui num terreiro, também fui em templo budista, era tudo, tava experimentando, e no fim eu não consegui encontrar nada que fizesse sentido pra mim. E eu entendi que é isso, a gente quer acreditar que tem algo a mais do que a gente, pra fazer mais sentido. Porque quando a gente pensa só na nossa existência, é um pouco vazio, né? Um pouco desesperador pensar em como nós somos pequenos e por quê. Então, enfim, eu acho que isso é muito importante. Eu acho muito interessante que tem essas imagens de religião aqui, porque acho que assim, é essencial pra você pensar a sua existência, né? E além disso, uma outra coisa que eu acho que é muito presente no livro é a natureza, né? Apesar de ser um livro que foi feito, eles fizeram em 2 cidades, né? Em Natal e em Fortaleza. São cidades bastante urbanas. Eles estão numa situação bastante urbana, mas eles buscam muito a natureza, né? E eu acho que isso é uma coisa que foi um pouco o que aconteceu comigo. Quando eu vi que no místico eu não estava encontrando algo para acreditar, eu tentei olhar pro primitivo, tentei olhar pro rupestre, tentar ver se eu conseguia me conectar de alguma forma com a natureza. E eu acho que a gente se enxerga nesse mato que tá tentando existir no meio de tanto concreto, sabe? Eu tenho uma outra imagem aqui que eu acho que
é bastante interessante porque essa árvore, as raízes dela não estão mais cabendo embaixo da terra, né? Ela está explodindo aqui para sair desse concreto. E eu acho que existe essa coisa de enxergar essas analogias entre nós e o que tem ao nosso redor. No fim das contas, uma coisa muito presente nesse livro é o vazio, né? Ele tem muitos espaços vazios. Aqui a luz de novo, né? Mas tá tudo vazio. E tem a luz, mas essa luz é meio inalcançável, de certa forma. Então, eu acho... Eu não sei se estou sendo pessimista, né? Mas eu, depois de chegar no fim do livro, eu não vejo como se tivesse uma solução pra isso, mas isso pode ser uma opinião minha, sabe? Eu acho que é a busca eterna. E não tem muito jeito. Mas a gente continua procurando, tentando entender, né, as coisas. Enfim, né? É isso. Espero gravar mais coisas, aí eu posto aqui.